Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um convidado. O convidado é o Sandro Freitas. Sandro, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Cá estamos, foi um bocado difícil devido à disponibilidade, mas lá conseguimos. O Sandro trabalha na área também da preparação física e é também professor universitário, mas quem melhor para explicar o que ele faz. Sandro, passo-te a palavra. Numa fase inicial gostava que te apresentasses aqui para quem te está a ouvir. Bom, olá Diogo, antes de mais obrigado por teres endereçado o convite. Efetivamente foi difícil termos sincronizado agendas para podermos ter este pequeno período de conversação, mas felizmente o fizemos. Também dar-te os parabéns, portanto eu conheci o Diogo na qualidade de estudante da Faculdade de Universidade Humana, no contexto da pós-graduação Strength Condition, e é sempre bom ver os estudantes da faculdade a saírem e de certa forma serem estimulados e alimentados para prosseguirem com o processo da própria discussão. E tens um projeto que é o podcast Atleta Moderno. Acho que é um excelente contributo em que vais convidando várias figuras, seja de natureza académica, seja do contexto da prática, ou às vezes até próprios atletas, daquilo que eu posso perceber, para darem a sua perspectiva sobre qual é a abordagem a ter nos tempos contemporâneos que vivemos. Portanto, muitos parabéns, Diogo, pelo projeto, e espero que possas continuar. Haja muitas visualizações ou poucas visualizações, o que interessa é a forma como vamos fazendo esse caminho. Obrigado. Respondendo à tua questão, o que é que eu sou? Portanto, eu sou formado em Ciências do Desporto, fiz a minha dupla formação académica foi feita na Faculdade de Universidade Humana. Portanto, inicialmente formei-me em Exercício e Saúde ao nível da licenciatura, depois prossegui de imediato para desenvolver os meus trabalhos de doutoramento, à qual formei-me em Motricidade Humana na especialidade de Biomecânica. Portanto, do ponto de vista profissional, nos dias atuais, eu tenho parte considerável do tempo que eu desempenho do ponto de vista académico, ao nível da docência, de algumas disciplinas como a anatomofisiologia, a cinesiologia, a função neuromuscular e algum contributo ao nível da metodologia do treino. E depois tenho, ainda a nível académico, a função de investigar aspectos relacionados com a saúde e a performance de atletas. Atualmente tenho estado a desenvolver atividade científica nesse sentido. Numa área muito concreta, que é a área da função neuromuscular. E em paralelo tenho outros projetos de natureza profissional. No que diz respeito ao aspecto esportivo, tenho tido práticas de consultoria a atletas e equipas nacionais e internacionais relativamente à saúde e performance atlética. Portanto, assim de uma forma muito sumária, é isso que eu tenho para me apresentar. Excelente, Sandro, é isso mesmo. Obrigado também pelas tuas palavras aqui ao meu projeto. Vamos então passar aqui a um dos temas dos quais eu ouvi falar nessa pós-graduação na FMH, que é sobre a flexibilidade, e despertou-me aqui muito interesse e muita discussão, porque acho que é importante os atletas e nós também profissionais conseguimos ouvir mesmo de quem já estudou e ainda estuda esta parte. Percebermos então, a flexibilidade é também uma qualidade física importante para os atletas, correto? Ou seja, quando nós falamos também de aspectos como força, velocidade, às vezes esquecemos um bocadinho desta parte da flexibilidade. Gostava de saber um bocadinho a tua opinião e também explicar o que é isto da flexibilidade e como é que podemos desenvolvê-la. Muito bem. O assunto da flexibilidade é um assunto que, na etapa mais inicial do meu percurso académico, eu desenvolvi algum esforço na compreensão das matérias e que me levou à criação de um livro que eu, curiosamente, publiquei de propósito, porque saberia que havia de haver algumas perguntas sobre essa temática, que na altura o objetivo foi, perante um Estado em que não havia qualquer livro de autoria portuguesa e em Portugal sobre a matéria da flexibilidade do alongamento, decidi fazer um livro sobre questões conceptuais e taxonómicas afetas à flexibilidade e ao alongamento.
Fiz inclusivamente a minha tese de doutoramento sobre a temática da flexibilidade, tentando compreender as adaptações mecânicas que ocorrem ao nível do complexo musculoesqueletinoso quando executamos alongamento com diferentes intensidades de alongamento. E a questão que colocas é uma questão que eu faço questão sempre clarificar, sempre dou as aulas de flexibilidade e alongamento para que as pessoas possam perceber a minha perspectiva, e acho que é uma perspectiva conservadora e mais clássica. Portanto, flexibilidade é uma qualidade inerente ao movimento humano, porque diz respeito à propriedade afeta às articulações, mais especificamente o ângulo que as articulações conseguem desempenhar no seu expoente, ou de uma forma isolada, ou de uma forma conjunta, que permite fazer alcançar movimentos de maior ou menor amplitude. E depois existe um outro lado da medalha, relativamente ao alongamento. O alongamento diz mais respeito aos tecidos, portanto, os tecidos têm capacidades de deformação, podem-se deformar mais, podem-se deformar menos, muito em função do seu coeficiente de rigidez e as suas propriedades mecânicas. E, portanto, nós temos aqui dois mundos que se acompanham da flexibilidade, tem uma abordagem mais articular, e o alongamento tem uma abordagem mais ao nível tecidual. Se é importante a flexibilidade, é mais importante para uns do que para outros. De uma forma muito clássica e de uma forma muito simples, a flexibilidade pode ser entendida como a capacidade de realizar a amplitude máxima de uma forma passiva, de uma forma ativa, numa expressão dinâmica ou de uma expressão estática, numa dada ou conjunto de articulações. E há modalidades físico-desportivas em que claramente a amplitude articular é muito importante, como por exemplo nas artes marciais, como por exemplo no jiu-jitsu, mas há outras modalidades em que a expressão da flexibilidade não é tão relevante, como por exemplo no futebol. Não é preciso ter grandes amplitudes articulares para expressar e ter desempenho desportivo favorável. Se falarmos já de guarda-redes, já toma mais importância a flexibilidade, por exemplo. Normalmente o guarda-redes é o atleta dentro do grupo de atletas de futebol que tem maiores níveis de flexibilidade, e é então necessário, aí, nesse caso particular, desenvolver alguns perfis de flexibilidade. Uma abordagem, se calhar diferenciadora e com caráter mais funcional, diz respeito à capacidade de fazer manifestar a força a quando a expressão da flexibilidade. E nos dias atuais, nessa consideração, dizer assim, perante a amplitude articular que eu consigo exercer, como é que eu consigo manifestar a minha produção de força, nós podemos dar um outro entendimento da flexibilidade que é útil para qualquer modalidade esportiva ou para qualquer atleta. Portanto, no arco articular que a pessoa pode gerar, eu consigo desenvolver a minha capacidade de produzir força em arcos articulares muito, em posições articulares muito específicas, e essa pode ser então vantajosa para a modalidade desportiva. Hoje em dia também já sabemos que as práticas de alongamento, que podem não ter impacto ao nível da manifestação da flexibilidade, na medida em que a amplitude articular máxima do shape pode não aumentar com a sua prática regular, tem implicação ao nível das propriedades mecânicas dos tecidos, como por exemplo fazendo reduzir a estreses, que é um coeficiente de dissipação de energia elástica, quando os tecidos são deformados, ao nível dos tendões. E nós sabemos que essa diminuição de estresse é favorável na manifestação da produção de força em modalidades que envolvem o ciclo muscular, alongamento e encurtamento. E por isso é que se verifica em alguns estudos, não existem assim muitos estudos sobre esta matéria, mas os poucos estudos que existem, todos apontam nesse sentido, de fazer mostrar que modalidades que envolvem ciclo muscular, alongamento e encurtamento, como pode ser um salto com contramovimento, como pode ser um rebound bench press, verificam que existe um aumento da performance, portanto, do ponto de vista contrário. Portanto, de uma forma geral é importante, obviamente deve ser sempre ajustada ao perfil da modalidade e em particular ao perfil do atleta. Claro, excelente. E essa também diferenciação da posição quando falamos do futebol também acho que foi muito importante, porque às vezes o guarda-redes é ali uma posição esquecida, por vezes, em termos de biomecânicos, perceber, ok, como é que o guarda-redes faz os movimentos, o que é que ele precisa de fazer os movimentos, e gostei dessa à parte que deste dentro do futebol, ou seja, dentro da própria modalidade podem haver posições específicas que nós
teremos de desenvolver essa flexibilidade. Então nós podemos, Sandro, afirmar, por exemplo, que ter maiores índices de flexibilidade pode diminuir o risco de lesão? Ou não podemos afirmar? Ou lá está, é óbvio que a resposta certa é sempre depende, mas gostava de saber a tua opinião sobre isto. As respostas são sempre contextuais, portanto, e há várias formas de olhar para os fenómenos. Estatisticamente, portanto, do ponto de vista científico, quando nós colocamos no eixo do X e no eixo do Y as variáveis, lesões e perfil de flexibilidade, a amplitude articular que as pessoas conseguem desempenhar, aquilo que a investigação científica tem observado até agora é uma relação obscura ou não existente, portanto, entre o perfil de flexibilidade e a ocorrência de lesões. Portanto, e a minha interpretação pessoal que eu tomo sobre o assunto é a seguinte: na verdade também não têm sido feitos muitos estudos sobre a matéria, olham para a flexibilidade apenas pela manifestação do seu arco articular e não sobre as propriedades mecânicas inerentes às próprias articulações, que é uma componente que também afeta a flexibilidade, como por exemplo a rigidez dos tecidos envolventes ou da rigidez da própria articulação. Portanto, não há estudos que tenham tentado verificar se existe relação ou não, mas sei de conhecimento empírico, e eu próprio no passado, portanto, também fui atleta, muito mal, mas fui atleta, e sei que a flexibilidade protegeu a lesão em situações em que a exposição à deformação dos tecidos era muito elevada. Por exemplo, no contexto das artes marciais, quando tenho conhecimento de pessoas que se lesionam, normalmente eu olho para o perfil de flexibilidade, tem um perfil reduzido, e as situações a que eles expõem são situações em que os tecidos sofrem uma elevada deformação, como por exemplo pode ser uma chave ao nível do jiu-jitsu, portanto uma chave aplicada a um braço. E eu tenho conhecimento de pessoas que têm imensa flexibilidade nas articulações afetas ao movimento, e em particular capacidade de gerar força nos extremos dessa articulação, tendem a protegê-lo e efetivamente tendem a ter menores lesões e acabam por ter às vezes até maior performance em conseguir sair da chave e conseguir ter sucesso na tarefa. Portanto, assim, cientificamente não há relação, portanto, os estudos que existem dizem, olha, parece que não existe, porém, acho que é merecedor o assunto de poder ser explorado numa perspectiva mais biomecânica, principalmente dos tecidos envolventes à tarefa, mas do ponto de vista empírico, verifico que há situações particulares que ter muita flexibilidade pode ser vantajoso, mas também há o processo contrário. Claro. Ter muita flexibilidade pode ser desvantajoso. Portanto, por norma, quando nós vamos tentar perceber qual é o perfil de flexibilidade de uma forma global que protege mais contra a lesão, é não estar nos extremos, não ser nem hiperflexível, nem hipoflexível. Portanto, parece que é no meio que consta ali a virtude. Boa, é isso mesmo. Ter aqui um bocadinho também desse trabalho de flexibilidade é sempre importante para os atletas. Boa. Ok, Sandra, agora tocando aqui num tema também muito, muito importante, também no qual eu trabalho, principalmente com atletas e jogadores de futebol, e é um bocadinho também, se não estou em erro, a tua parte mais científica neste momento. Vamos falar agora sobre a lesão dos posteriores da coxa. É uma lesão, como ambos sabemos, que é a mais comum no futebol. Gostava de saber, perante aquilo que tu já estudas e estudaste, que recomendações é que podes dar para tentarmos reduzir o risco? É óbvio que isto aqui é sempre uma dor de cabeça, mas que recomendações para ti, daquilo que já sabes hoje, podias dar para reduzir esse risco de lesão, seja já que é uma lesão muito comum no futebol, ou então, por exemplo, quem já teve lesionado não voltar a acontecer essa mesma lesão? Muito bem, obrigado pela questão. Sensivelmente em 2014 foi quando eu concluí os meus trabalhos de doutoramento, e na altura interessei-me por esta questão sobre as lesões musculoesqueléticas, em particular nos isquiotibiais, porque achei um desafio do ponto de vista científico.
Primeiramente, porque apesar da crescente investigação sobre o tema, as lesões não diminuem, e quando nós vamos tentar perceber fatores de risco associados à manifestação deste tipo de lesão, só se conclui uma coisa. Em todos os estudos que procuram buscar ou saber examinar sobre os fatores de risco, só há um fator de risco que é consistente entre todos os estudos, que é ter historial de lesão. De resto não se sabe mais nada. E depois há uma coisa interessante que me fez suscitar na altura interesse, que é o facto de, quando nós olhamos para os isquiotibiais, as lesões podem acontecer em qualquer porção muscular, é um facto, mas a expressa maioria das lesões só alcança um dos músculos, que é a longa porção do bíceps femoral, e depois há um outro músculo que tem muito menos lesões. Portanto, a incidência é muito elevada para a longa porção do bíceps femoral e muito pouca elevada para o semicondilioso. Sabemos que há diferenças do ponto de vista anatómico, do ponto de vista da arquitetura, mas são músculos que têm muita similaridade. Do ponto de vista funcional, são ambos extensores da coxa, ambos flexores do joelho. Ok, um faz rotação interna da perna, outro faz rotação externa da perna, mas porquê que dois músculos são muito semelhantes, embora tenham as suas diferenças, um lesiona-se muito mais do que o outro? E, portanto, começámos a procurar fazer alguns estudos em colaboração com algumas instituições desportivas no mercado e permitiu-nos desenvolver um projeto a qual hoje se denomina de Armstrong. E, portanto, nós, curiosamente, antes de ontem, tivemos a data da realização deste filme, não sei quando é que vai ser. Portanto, no dia 12 de outubro, fizemos um seminário aos clubes participantes. Nós já, ao longo deste trajeto, já quantificámos, fazendo vários testes, mais de 300 atletas, utilizando diferentes metodologias, e atualmente nós estamos a tentar olhar para o fenómeno de uma forma que esperamos nós que nos possa ajudar a compreender porque é que a lesão ocorre. Uhum. Este tipo de lesão musculoesquelética é interessante porque qualquer atleta que vai ter essa lesão, ele não se sente antes que há qualquer coisa mal que depois acontece a lesão. Parece que de repente rasgou, de repente há uma lesão. Portanto, é uma coisa inesperada. E normalmente acontece durante os sprints, que diz, inclusive, que é aquilo que se pode considerar hoje em dia como prática, uma espécie de vacina para prevenir a própria lesão, mas a verdade parece que aquilo que pode constituir-se como vacina também é aquilo que causa a vacina. Portanto, o sprint, que é importantíssimo, por exemplo, no futebol, a maior parte dos golos no futebol são decididos por sprints. Portanto, seja quem passa a bola, seja quem remata para fazer o golo, portanto, há um sprint ali envolvido, mas parece que o sprint que acontece maioritariamente este tipo de lesões. Nós fomos tentar procurar saber, do ponto de vista mecânico, interessa-nos saber a carga que é exercida por cada um desses grupos musculares. E na altura, em 2014, 2015, havia alguns estudos pioneiros sobre uma equipa belga que foram conduzidos, que fizeram evidenciar, a partir da quantificação da relaxometria T2, portanto, é um parâmetro obtido a partir de ressonância magnética funcional que reflete o estado metabólico do músculo e que nos dá uma ideia sobre o estado de atividade desse músculo, que o padrão de distribuição da relaxometria T2 nos músculos isquiotibiais eram diferentes entre músculos e, em particular, eram diferentes quem tinha historial de lesão e quem não tinha historial de lesão. E, inclusivamente, verificaram que aqueles que vinham a contrair lesão futura tinham um padrão de alteração de carga de tal forma que dava a entender que a longa porção do bíceps femoral tinha uma maior sobrecarga metabólica e o semicondilioso uma menor sobrecarga metabólica. Começámos a desenvolver alguns estudos, não com ressonância magnética, mas com uma metodologia ecográfica que se designa de shear wave elastography, portanto, elastografia por ondas de cisalhamento, e fizemos vários estudos, desde com população saudável, com atletas de elite, atletas que competem na Champions League, e este último verão fizemos também um estudo que envolveu 10 clubes de futebol em Portugal, desde profissionais a amadores. E quantificámos propriedades em mais de 140 pessoas. E tivemos algumas conclusões interessantes. A primeira coisa que verificamos é que efetivamente existe
nos músculos hamstring, nem todos parecem ter o mesmo coeficiente de rigidez. Quer dizer que os músculos, quando contraem, a rigidez é heterogénea entre músculos. E que sabemos que a fadiga, que é um fator que aumenta a suscetibilidade à lesão, portanto, não é um fator de risco, mas aumenta a suscetibilidade para a lesão, quando causada de uma forma muito localizada, parece alterar a carga que os músculos realizam quando a instalação da fadiga. Em particular, nós verificámos e fizemos 2 experiências, com isso e sempre obtivemos os mesmos resultados, que em fadiga, induzida a partir do joelho, de flexão do joelho, o semitendinoso parece que reduz a sua atividade e fazendo com que outros músculos mantenham a sua atividade elevada para produzir torque na articulação, em particular o bíceps femoral, que em alguns casos de fadiga consegue aumentar inclusivamente a força que gera para gerar o mesmo torque. Contudo, quando nós realizamos sprints repetidos, em que nós verificamos a instalação de fadiga a partir da dimensão da performance, em pessoas saudáveis, parece que os sujeitos respondem de uma forma muito variável. Portanto, pessoas saudáveis respondem de uma forma muito variável, o que significa que, por vezes, a alteração do padrão de carga pode alterar-se de diferentes formas. Portanto, hoje faz 10 sprints e nós vamos explicar o que aconteceu ao padrão de distribuição de carga. Ele responde de uma maneira, fazemos 10 sprints num outro dia, os mesmos sujeitos, ele responde de uma forma muito diferente. Parece que a variabilidade da resposta ocorre em sujeitos saudáveis. E nós, com isso, vamos tentar perceber o que é que acontecia do ponto de vista dos atletas que tinham historial de lesão. Talvez tivessem um comportamento sistemático, em particular aqueles que têm historial de lesão, que nos pudesse dizer, ok, eles respondem sistematicamente com sobrecarga a determinados grupos musculares altos. Curiosamente também não verificámos isso. E nós admitimos que o que é que acontece? Quando os sujeitos fazem sprints e aquilo vai em de fadiga, o sujeito pode adotar diferentes estratégias corporais que continuam a proteger contra a sobrecarga em determinados grupos musculares. Quer dizer que o fenómeno que pode suscitar lesão tem que ser um fenómeno que esteja mais dependente do tempo, ocorre em menores frações temporais, e nós admitimos que seja mais um aspecto de controle motor. Portanto, e nós fizemos alguns estudos afetos ao controle motor, nós quantificámos a atividade cerebral e muscular para perceber como é que decorre a conexão entre cérebro e músculo em realização de movimentos rápidos, flexão e extensão do joelho. E neste momento estamos a acabar de processar os dados, já temos algumas medidas relativamente à manifestação do torque ao longo do tempo e percebemos que o processo de controle motor em pernas, perninhas que têm historial de lesão e aquelas que não têm historial de lesão são díspares, portanto nós conseguimos encontrar diferenças e assumimos que a variável ou a dimensão que possa ajudar a explicar não seja tanto mecânica, mas por sua vez tem repercussão mecânica, vamos dizer assim, mas a causa não é de natureza mecânica, mas tem a ver mais com a questão do controle motor. Portanto, admitimos que alguns, por uma razão que ainda não percebemos como, a mecânica da contração altera-se porque a capacidade de ativação dos músculos também se altera e cria forças excessivas em determinadas regiões musculares que vão aumentar o stress e, por sua vez, vão conduzir a lesão. Portanto, admitimos essa questão. Também já começámos a identificar o perfil daqueles que se lesionam mais. São mais rápidos, têm maior frequência gestual, têm muito menor endurance, quer dizer que fatigam mais rapidamente e também tendem a ser mais glicolíticos. A sua composição muscular tem maior porcentagem de fibras tipo 2B. Muito interessante, muito interessante. Então, em termos, se nós pudéssemos falar, ou seja, para tentarmos reduzir o risco, o que é que tu poderias recomendar, Sandra? Ou seja... Assim, é precoce estar a dar uma recomendação. Há 2 coisas que eu sei. A abordagem tem que ser multicomponente, não é centrada a dizer assim, eu faço este exercício, isto previne, não. Tem que se trabalhar a técnica de corrida, para a questão de execução da técnica, tem que se efetivamente alterar os seus perfis de força, portanto a força não é só localizada, há várias componentes, a questão da recuperação é muito importante, a questão do esforço, mas há um aspecto relativamente
que eu posso dizer que pode ser diferenciador e pode ser game changer, portanto pode mudar um bocadinho o jogo. As pessoas têm estado muito preocupadas com a força máxima dos atletas. E aumentar a força máxima, e aumentar a categoria de força excêntrica. Certo. Parece que a força máxima é menos relevante do que a força de endurance. A força de endurance é mais importante. Portanto, o sujeito ter a capacidade de resistir à produção da força durante mais tempo, parece ser que é mais relevante em relação a desenvolver grandes níveis de força máxima. Porquê? Porque nós verificamos vários estudos, cohortes de revisão sistemática, meta-análises, que já concluem que a força excêntrica não diferencia entre quem tem historial de lesão e quem não tem historial de lesão. Portanto, mas há indicadores, também são poucos os estudos, a mostrar que a força endurance. E os nossos dados apontam um pouquinho nesse sentido. Portanto, é importante o sujeito ter boa capacidade de produção de força, não há dúvida, mas a partir de determinado valor de força que o sujeito tem, torna-se relevante a ele ter capacidade de endurance ao nível dos posteriores da coxa. Ok, muito, muito interessante e dá-nos aqui uma perspectiva também diferente, porque é isso que tu dizes, às vezes estamos muito preocupados com essa parte excêntrica e força máxima, para o atleta, digamos, tolerar essa carga, mas por vezes esquecemos dessa parte, se calhar mais de resistência muscular, mais de endurance, que pode ser aqui um aspecto diferenciador. Boa, muito bom. Sandro, já falaste aqui quando estávamos a falar desta parte dos isquiotibiais, mas eu gostava, também já ouvi falar isto também quando estive na pós-graduação, gostava de te ouvir a falar novamente, que foi mesmo muito interessante, esta diferença de ativação entre músculos dos isquiotibiais que existe, por exemplo, durante o movimento de flexão ou extensão do joelho ou das ancas, ou seja, aquilo que tu disseste foi que acho que até foi um atleta que eu percebi, um jogador mesmo a nível internacional, que tu tiveste esse caso e que tu conseguiste reparar que ele utilizava várias estratégias, como se do nada fosse buscar mais o bíceps femoral, como do nada fosse buscar mais o semitendinoso. Fala-nos aqui um bocadinho dessa diferença de ativação que acontece e que tu descobriste nesse atleta. Pronto. A resposta, pronto, há estudos que conseguem mostrar hoje em dia que nos músculos isquiotibiais, onde nós identificamos 4 componentes musculares, quando realizamos o movimento de flexão do joelho ou extensão da coxa, a resposta, seja neural, seja metabólica, seja mecânica, é distinta. Em particular, quando nós sabemos, por exemplo, quando fazemos mais flexão do joelho, e comparando só estes dois músculos, semitendinoso e longa porção do bíceps femoral, o semitendinoso tende a ser mais predominante para a realização de tarefas de flexão do joelho em comparação ao bíceps femoral, portanto tem um maior peso relativo na geração de força e contributo para a geração de torque, comparado com a extensão da coxa, em que nós verificamos maior contributo da longa porção do bíceps femoral em relação ao semitendinoso. Admitimos que estas diferenças tenham a ver com vantagens mecânicas ao nível do momentário, que tem nas articulações, e o sistema acaba por recrutar o músculo que está mais predisposto ou mais capaz, ou com maior vantagem mecânica para realizar a tarefa. No caso concreto que falas, foi uma experiência que, quando estava a avaliar um atleta, era um atleta de elite, hoje em dia compete noutros campeonatos, um atleta da Seleção Nacional, inclusivamente, não vou revelar a identidade, mas verifiquei que quando ele estava a realizar o protocolo de fadiga, ele tinha uma imensa endurance à tarefa. Aliás, foi o atleta que durou mais tempo a realizar uma tarefa de contração de 20% da força até à exaustão. Ele teve mais de 40 minutos a contrair a 20% até a exaustão. E acho que continuava mais se não houvesse um estímulo, de certa forma, pelo fatigar. E aquilo que verificava, porque nós estávamos a quantificar a rigidez dos músculos, mas só podíamos nos focar em 2 músculos, não tínhamos mais sondas para poder olhar para outros músculos, mas visualmente eu verificava a inteligência do atleta, e isso através da alteração da forma à superfície corporal dos grupos musculares. Ele ia buscar gêmeos, e depois parecia que ia buscar bíceps femoral, depois ia buscar o compartimento interno. Portanto, ele geria, no fundo, dizer assim, bem, os músculos que já falava de si, olha, estou a ficar um bocado cansado, agora trabalha tu.
Agora vou trabalhar eu. E nós verificávamos o músculo à superfície corporal a alterar a sua forma. E é interessante, porque nós contamos, há este problema às vezes na dimensão científica, que é os cientistas só olham para os números, para os dados. Não, temos que olhar para as pessoas e ver o que é que está a acontecer. Isso é uma coisa que os treinadores fazem melhor, muito melhor que os cientistas, que é olhar para a pessoa e ver a pessoa. E às vezes identificam soluções sem ter dados, que é outra das realidades. Não? Às vezes não é preciso ter dados para concluir que se disparar à cabeça de uma pessoa ela vai morrer. Portanto, não tem que disparar. Vou disparar 100 vezes para ver quantas pessoas é que morrem. Não, estatisticamente está comprovado que se der um tiro à cabeça a pessoa morre. Não, basta olhar, a pessoa vê e dizer, isto está a acontecer. E então eu verifiquei o fenómeno e achei super interessante. Ou seja, em média, os atletas faziam 8 minutos na tarefa. Ele fez 40. Portanto, ele fez 40. E depois, ao observar a estratégia de ele realizar a tarefa, disse assim, isto é um atleta inteligente. É um atleta... E, aliás, eu admito que a capacidade do atleta gerir o seu esforço, conseguir ter variabilidade inerente ao seu movimento, é fundamental para o proteger contra a lesão. E nós temos dados que até reforçam isso. É que a variabilidade, por exemplo, ao nível da administração do torque, são atletas que tendem a ter muito menos lesões. E, portanto, foi uma história engraçada que tive com esse atleta, fora de campo, porque ele é exímio dentro de campo, ele é exímio, desde os escalões de formação até os dias de hoje, portanto, e compete no mais alto nível, ele deu-me uma lição. E já agora, Sandro, os outros que também avaliaste, que duraram apenas 8 minutos, também utilizavam estratégias assim semelhantes ou não? Foi só mesmo nesse atleta que... Portanto, ou seja, a expansão muscular, a minha observação foi a expansão muscular, ao contrário, o músculo manifesta-se à superfície corporal, eles têm muita pouca tecido adiposo, portanto eu consigo observar as formas musculares. Não observava tanto. Talvez por aquele atleta ter demorado mais tempo, eu olhasse mais para as pernas dele, o que é que está aqui a passar. Claro. Mas não verificava, acho que eles eram muito menos variáveis na tarefa, faziam flexão da perna e estavam os músculos todos tensos, portanto, não, se disser assim, daquilo que tu lembras, portanto, a recolha foi feita em 2017, há quase 4 anos atrás, aquilo que eu me lembro foi dizer assim, este atleta era diferenciador, ele conseguia ajustar diferentes estratégias de coordenação intermuscular para garantir maior performance na tarefa. E faz algum sentido. Portanto, se o sujeito tem 7 players, se todos conjuntamente gerarem o mesmo esforço, coletivamente vão fatigar, e enquanto equipa. Agora, se forem trocando o trabalho entre si, perante as vantagens individuais de cada um, faz sentido, portanto, consegue ter maior performance na tarefa. Claro. É a mesma coisa que uma equipa de futebol, se todos correrem ao mesmo tempo, em relação à bola, portanto a equipa vai se fatigar mais rapidamente, não vai jogar, não vai... Não, tem que haver atuação individual de cada um dos elementos e em relação entre si, tem que haver coordenação interpessoal. E qual é que é, digamos, tu olhando para isso, como é que nós, por exemplo, enquanto preparadores físicos, poderíamos trabalhar nesse sentido? Pronto, isso é uma boa questão. Dizer assim, então como é que eu faço isto na prática? É dar-lhe variabilidade. É conferir variabilidade ao estímulo. Okay. Ou seja, o treinador, e aqui dizemos assim, não há critério ainda definido, às vezes tem que ser baseado um pouquinho na intuição, na percepção do próprio atleta, é uma tentativa e erro, de certa forma, mas seguindo este princípio, dizer assim, aquilo que é básico é fundamental, eu vou-lhe dar, vou-lhe aumentar a força do sujeito, vou-lhe dar a força endurante, mas vou-lhe criar variabilidade no sistema, vou-lhe conferir para que ele seja estimulado a adversidades em diferentes circunstâncias. E depois, no contexto real, ele de uma forma autónoma, inconsciente, às vezes até involuntária, ele consiga autorregular-se. Portanto, dar variabilidade acho que é uma segunda etapa do processo de treino muito importante. Ok. Muito, muito interessante. Muito obrigado, Sandro. Bem, por exemplo, há experiências, e há uma pessoa que é 10 mil vezes melhor que eu. Pouco sei falar sobre o assunto, que é o professor João Vaz, da Faculdade de Universidade de Beira, falar sobre esse fenómeno de variabilidade. E ele, portanto, há um parâmetro do ponto de vista dos temas complexos, portanto, da dimensão que ele mais faz essa quantificação,
Sim. em que ele trabalha sobre a quantificação do estado fractal relativamente aos fenómenos biológicos, e o simples, se nós pusermos, portanto, a uma condição, ele tem algumas experiências a mostrar nesse sentido, em que nós damos um estímulo auditivo e ele tenha que responder a esse estímulo auditivo, em que a característica do batimento auditivo tenha um caráter fratal, ele também consegue responder biologicamente da mesma espécie. Portanto, de uma forma equivalente. Quer dizer que nós poderemos criar variabilidade no sistema, essa variabilidade pode ser condicionada a um determinado regime para que ele possa desenvolver maior variabilidade no seu sistema biológico. Isso é possível. Claro, muito, muito interessante, até porque quando, por exemplo, falamos de um atleta de futebol, que era o que estávamos a falar, a verdade é que ele, no contexto real de jogo, é um ambiente caótico, ou seja, não é uma coisa, não é só aquele movimento que estamos a trabalhar no ginásio. Portanto, essa variabilidade que tu falaste também, não só de movimento, mas também sonoro ou visual, também acaba por ser aqui algo muito, muito importante a desenvolver. Excelente, Sandro. Boa aula. Vamos agora aqui ao tema, à pergunta clássica do podcast. Gostava de saber, na tua opinião, o que é um atleta moderno para ti? Olha, essa é uma pergunta que tu colocas a todas as pessoas que vão ao teu programa, e é uma pergunta inteligente, que diz assim, aquele que protagoniza a atividade e que é o principal autor da peça, como é que ele, para que ele seja melhor, como é que ele tem que ser cada vez mais, respeitando aos dias atuais? A primeira coisa, um atleta moderno é um atleta inteligente. É um atleta que desde cedo percebe que para ser atleta tem que ter uma determinada postura de atleta, tem que seguir determinados princípios e percebe desde cedo quais são os fatores que condicionam o seu desenvolvimento. E depois percebe uma coisa assim, sozinho eu consigo fazer o percurso, acompanhado eu vou mais longe. Claro. E é um atleta que desde cedo vai procurar ajuda para que o possam capacitar do ponto de vista nutricional, para que o possam capacitar do ponto de vista atlético, para que o possam capacitar do ponto de vista técnico-tático, do ponto de vista psicológico. É alguém que sabe que para ir mais longe tem que ter uma equipa de suporte. Se nós compararmos isto, por exemplo, contrastante com outra realidade neste mundo da motricidade humana, que é o exercício físico e o fitness. Um profissional de fitness alcança imensas pessoas. O estímulo dele é de 1 para 1000. Certo. Aqui não. O atleta, no contexto esportivo, é 1000 para 1. Nós temos 1000 pessoas em torno de um atleta para tentar otimizá-lo. E, portanto, se o atleta deixa de perceber que a relação é exatamente esta que se passa, ele vai procurar ajuda e vai perceber que treinar em última instância depende de si, mas com a ajuda de outros ele chega mais longe. Mais nada. Muito, muito bem dito, Sandro. Muito, muito obrigado. Muito, muito bem dito e muito completo. E também passa um bocadinho por esse o meu objetivo deste projeto, também ouvir os profissionais a falarem disso. E agora deste aí uma analogia muito, muito interessante sobre o atleta. Sandra, agora para finalizarmos aqui o nosso episódio, onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre ti, sobre o teu trabalho, ou contactar-te? E também, se quiseres, estás à vontade para falar dos projetos que tens, e que também já falámos sobre o Armstrong e outros, se tiveres, para quem nos irá ouvir, nunca se sabe. Pronto, as pessoas podem procurar, tem as minhas páginas de ResearchGate, onde os artigos que eu vou publicando, eu coloco-os lá. Nas redes sociais eu também vou colocando alguma informação sobre a minha atividade. Em particular sobre o Armstrong, nós realizámos agora um seminário que foi restrito aos clubes participantes no evento e parceiros. E nós agora vamos fazer um seminário com caráter internacional. Temos aqui muito bons palestrantes que vai acontecer no próximo semestre de 2022. Portanto, há alguns entre março e abril. Nessa altura irão ver nas redes sociais e nos mailing lists das várias entidades associadas à promoção do evento. Eu desde já endereço o convite aqui ao Diogo, aliás, desculpa, ao Diogo para estar presente.
e na altura certa também depois passarei para que tu também possas divulgar nas tuas redes de contacto e dar a oportunidade às pessoas de estarem presentes, virem ouvir falar sobre a investigação do Armstrong, mas também de outros palestrantes internacionais que irão dar o seu contributo. Ok, maravilha. Estaremos à espera então desse webinar, dessa conferência. Excelente. Ok, Sandro, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por este nosso grande episódio. Aprendemos muito e quem nos está a ouvir também acredito que tenha aprendido muito. Muito obrigado e muito obrigado também a quem nos está a ouvir. Obrigado, Diogo, e continuação do bom projeto. Obrigado.